Saúde os irmãos com a paz do Senhor, que é motivo de muita alegria, muita honra de eu poder estar com você nesta tarde. Agora comigo a sua revista Escola Dominical, capítulo 7, lição de número 7. O tema: Davi é ungido rei. O texto áureo é 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou-se e tornou a Ramá. Verdade prática. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer gigantes. Amados, nós vamos falar um pouco hoje sobre a unção. A unção que capacita. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre a unção de Davi como rei, é algo interessante. Porque nós conhecemos e sabemos que Davi, ele era uma pessoa que Deus escolhera ele como rei em Israel, mas quem olhava para Davi não via ele como rei, porque ele era pastor de ovelha. O que tem a ver dirigir ovelhas com o reinado? Muitas pessoas poderiam pensar, imaginar, por que Deus não escolheu um nobre? Por que Deus não escolheu um homem, um sacerdote, ou uma pessoa, um poliglota, uma pessoa que tinha conhecimento para administrar, uma pessoa com faculdades, universidades? Por que Deus escolheu? Por que Deus escolheu um pastor de ovelha, irmão, para reinar? Se fosse no dia de hoje, no dia atual, você escolheria um pastor de ovelha para ser o presidente da República? Você escolheria um pastor de ovelha para ser chefe da sua empresa? Mas, porém, Deus viu em Davi algo especial. Deus viu em Davi o coração dele. Deus não atentou para a aparência, Deus não atentou pelos conhecimentos técnicos que Davi tinha, não. Mas Deus, ele pega quem quer e levanta quem ele quer, como ele quer, porque ele é Deus. E isso é algo que me chama e te chama a atenção. É Deus escolhendo quem ele quer para a obra que ele quer. Aí você pode parar e analisar um pouco e dizer, mas como? Como Deus escolhe alguém para fazer uma obra e olhando para ela não tem jeito? Aí você lembra de você. Muitas das vezes você olha para você e você fala, não tem jeito. Mas nós servimos um Deus que dá jeito em situações que não tem jeito. Mas vamos falar um pouco da revista Escola Dominical. O significado e o propósito da unção. No hebraico há duas palavras para unção, suki e machá. A palavra suki aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. A palavra grega corresponde ao hebraico suki é eleipo, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos. Quando a palavra machá, a ideia é de cobrir ou
untar. Dela deriva o substantivo Mashiach, ou Messias. A palavra grega no relacionamento com Mashiach dá o nome de Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa. E Mashiach, a unção de pedra. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a unção no Antigo Testamento, ela servia para ungir sacerdote, rei, entendeu? Ela existia para essas finalidades. Então, a unção, ela é uma capacitação de Deus. Deus capacitando o homem. Então, irmãos, se Deus tem um propósito na sua vida, um propósito na sua casa e um propósito na sua família, não se preocupe, porque a unção de Deus, ela vai te capacitar. Davi é ungido rei. Depois que Davi foi ungido rei, ele voltou ao pasto, ele voltou a pastorear. Não foi na mesma hora. Ei, Davi não foi ungido rei e foi para o trono. Teve um período, um processo na vida de Davi. Ei, há um período, há um processo também na sua vida, na sua casa, na sua família. Então não se preocupe, irmão. Se Deus te ungiu e ainda você não chegou a tomar posse, porque existe um tempo. Davi, ungido, cheio de fé, Davi continua a sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem, ele não estava pronto para a guerra, isso aos olhos dos homens, mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. O pai de Davi envia acampamento para levar marmitas, mas ele soube da guerra, ele ouve o Golias a falar. Então ele fala: quem é esse incircunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? Então Davi mata Golias. Davi matando Golias. Davi agora ele é conhecido. Ele é um dos generais de Saul. Ele é um dos maiorais que Saul tinha. Então era Deus já trabalhando, era Deus já cumprindo o propósito na vida de Davi. Ei, Deus vai trabalhando, Deus vai cumprindo, Deus vai desenrolando o propósito na vida do homem, na vida da mulher, na vida do jovem. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhe grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social ou intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso ele olha o coração do ser humano, e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu de um servo, segundo o seu coração. Olha que interessante. Vamos para as perguntas. O ato a respeito de Davi, ungido rei, responda. O que o ato da unção passou a simbolizar? Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo. Qual a diferença entre a unção do Antigo Testamento e do Novo Testamento? No geral, entendemos a unção do Antigo Testamento como separação de alguém para algum ofício. No Novo Testamento, ela está relacionada a Cristo e aos cristãos, no sentido de adotar o cristão de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. O que Davi não abandonou,
Davi, segundo, sendo ungido, não abandonou a sua posição de servo, e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Qual foi o grande desafio de Davi? Após ungir, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel: lutar contra Golias, com que Davi matou o gigante. Davi lançou a pedra com a sua funda, acertando o gigante, o qual caiu atordoado com a espada. Com a própria espada de Golias, Davi corta a cabeça de Golias. Davi recebe vitória. Então, meus irmãos, Deus em Cristo te abençoe essa lição em nome de Jesus. Amém.